Reciclagem da Visão. Muito bem, vamos começando mais um Reciclagem da Visão, podcast Pão de Judá, aqui no Novas do Reino, segunda-feira, 22 horas e 10 minutos. Se você está acompanhando essa programação, vá compartilhando que estamos começando o quadro neste momento. Quero já dar saudações aí, o alô, para os nossos convidados. Temos aqui do lado da tela Vandeli Bertoni, de Flores da Cunha. Boa noite, Vandeli, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo boa noite, saudações a todos os participantes aí do programa e aos ouvintes e simpatizantes. Boa noite. Isso aí, igualmente. E do outro lado, Diego Reginato, de Itapema, Santa Catarina. Boa noite, Diego. Boa noite, Nicolas, Sérgio, Vitória. Boa noite. E o Bruno tá meio cabeludo hoje. É, aqui no Zoom Boa tá noite a Bruno. todos. É Natália. Boa noite, Natália, e todos os ouvintes aí. Boa noite. Isso aí, tá aí os nossos convidados. Chegou a vez, né? Demora. Tava conversando com os presbíteros, eles estavam perguntando, né? Tá demorado essa lista, mas tem muito presbítero, né? E graças a Deus, a gente tá conseguindo aí fazer todas as segundas. E vamos lá, então, dando início em mais um bate-papo. Lembrando, você que está aí conectado do outro lado aí, né? Pelo teu telefone, TV, computador, pode fazer parte desta programação colocando teus comentários. Principalmente o pessoal da região aí. Vamos dar aquela colaboração, né? Compartilhando bastante. Vandeli, vamos começando aqui esse bate-papo. Então, queremos conhecer um pouco da tua trajetória como presbítero. Eu sei que faz pouco tempo que começou. Eu queria que tu detalhasse para nós aí em qual cidade tu tá e quanto tempo já que tu tá como presbítero. Experiências. Nós temos aí virada do ano aí. O Senhor derramou a sua unção para assumir esse ministério, essa função na cidade de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Uhum. Foi na virada do ano, ali no final do ano, a partir de novembro, né? Então a gente tá nessa labuta, na cidade de Flores da Cunha. Vocês têm só grupos familiares por enquanto, Vandeli? Isso, exato. Nós tínhamos no passado alguns membros, né? Tinha um grupo familiar no passado lá, enfim. E a gente está começando tudo novo, assim. Uhum. Eu creio que Deus está oportunizando iniciar conforme o livro estabelecendo o modelo do monte ali, né? Enfim. Uhum. Tá bem bacana, assim. Segundo o Ministério da Palavra tem nos orientado e deixou as instruções, né? Eu tenho visto o próprio Senhor, assim, agindo e trabalhando ali. Já antes de eu assumir, já estava tudo preparado, eu creio, assim, estava tudo pronto. Legal. E Vandeli, onde tu congregava antes de ir para Flores da Cunha? Eu estive em Caxias do Sul. Uhum. Há muito tempo lá. Nascido, criado, a cidade onde enterraram o umbigo. Enterraram o umbigo do italiano lá, né? Sim. Isso. Mas não é, Flores da Cunha não é muito distante, né? Sim, pertinho. E pertinho, não é muito distante. Mas a cultura, tudo, assim, embora a descendência italiana, tudo, a cultura, ela tem as tradições delas, os princípios dela, né? E eu creio que todo lugar que a gente entra, assim, tem que entrar assim dentro daquele padrão, né, de manso e humilde e servo de Cristo, né? Quando você entrou na cidade, Vandeli, o que sentiu espiritualmente aí quando começou a orar para a cidade, no local, na terra da cidade aí? Sentiu alguma experiência, alguma coisa? Seguramente resistência, sim. Resistência, assim, aqui tu não entra, o que tu tá fazendo aqui, né? Uhum. É uma resistência espiritual, assim, nos corações, assim. Tá. Predomina o catolicismo romano aí? Embora, assim, hoje tem aquela tríade, né? A tríade, assim, a trindade, né? O romanismo, né? E os companheiros dele. Entendi. Estamos aí batendo um papo com o Vandeli, mas temos do outro lado da tela
Diego Reginato. Muitas experiências, muitas cidades como presbítero. Pois é, já quero então, Diego, que tu apresente aí pra nós quando que começou essa tua trajetória como presbítero, em quais cidades tu já passou, em qual está hoje, como é que tá a obra? Foi uma bênção. Tudo começou na cidade de Marau, região norte do estado do Rio Grande do Sul, e eu participei de um grupo familiar quando o Cachoeiro do Sul começou a mandar os missionários para fora. O louvor era no toca-fita, tinha umas fitas assim meio arranhadas do louvor, uma coisa meio estranha assim lá no início. Ao redor do fogão a lenha, aquele grupo familiar bem raiz, acho que já dá para chamar assim, né? Eu não entendi nada no início, mas eu senti uma coisa diferente dentro de mim. E aí vários missionários vindo de Cachoeira, toda semana tinha um missionário novo e ali eu comecei a conhecer o Senhor, tirar dúvidas a respeito da visão de Deus para o homem. O irmão Luciano e o Everson me ajudaram muito nisso, né? Foi 2 missionários que me auxiliaram muito. E aí eu comecei a congregar com a igreja que estava localizada em Passo Fundo, que fica uma região próxima à cidade de Marau. Depois de alguns anos teve uma divisão, e aí a grande parte da igreja, já o Luciano já tinha ido para Chapecó, para frente, o Everson já tinha ido para Porto Alegre, certo. E aí tinha um outro presbítero lá que de repente quis fazer carreira solo, e aí a igreja toda foi com ele. E aí eu fiquei meio sozinho, fiquei meio avulso no processo. Situação. Aí Deus não teve muita dúvida para escolher o presbítero, né? Aí foi eu, só tinha eu. Aí daí eu fui para Santos, eu fiquei 3 anos em Santos, São Paulo, e agora estou há 1 ano e pouquinho aqui no litoral de Santa Catarina. Eu moro na cidade de Porto Belo e atendo aqui Itapema, Balneário Camboriú e Bombinhas, essas 4 cidades. Uhum. E como é que foi essa chegada aí na região de Itapema, Diego? Já tinha grupo familiar? Como é que foi? Tá sendo feita a abertura dos grupos? Sim, tinha alguns grupos que estavam ativos, então eu fiz a manutenção. O irmão Anilton, de Cachoeira, de São José, aqui que estava atendendo, então ele me apresentou os irmãos, passou aqui um dia comigo, a gente conheceu. Algumas indicações dos irmãos estavam parados, então a gente reativou alguns grupos aqui, e aí a gente começou a fazer esse trabalho de visitas, para poder reativar e fazer esse trabalho com os grupos familiares aqui na região. Uhum. Mas você continua ainda cuidando de Santos, né? Aí eu tô cuidando de Santos de maneira online. Então hoje, na segunda-feira, nós temos um grupo online com os remanescentes de Santos, até Deus enviar um missionário para lá, e aí dá um volume de trabalho bem bom, né? A região aqui, um pouquinho mais de Santos. E falando nisso, tem comentários aqui, ó, da Ana Martins de Santos, falou assim: saudades do meu presbítero Diego aqui na cidade de Santos. Tá escrito volta Diego para Santos. Pois é, eu tava escutando o Diego falar aqui e ele já tem então uma certa experiência. E Diego, como é que foi quando tu chegou em Itapema? Tu usou estratégias diferentes? Tu aplicou as mesmas coisas que tu tinha feito nas outras cidades? Como é que foi essa tua visão aí a chegar em Itapema? A minha, como eu falei, a minha raiz acaba sendo o grupo familiar. Então, para mim, assim, Deus tem alguma coisa comigo através dos grupos familiares, e eu tenho um amor muito grande por um grupo familiar. Porque foi lá que eu nasci, foi lá que eu me desenvolvi. E quando eu fiquei sozinho em Passo Fundo, como já tinha templo, então, de uma maneira, eu tinha aquela ansiedade de ter templo, ser um presbítero com a igreja do templo e tal. A gente começou primeiro no hotel e depois eu abri o templo, e como ia poucas pessoas, dava aquela frustração, assim, de fazer uma reunião com 2 ou 3 pessoas num templo, abre, fecha, aquele trabalho todo, né? Às vezes começa um culto sozinho. E quando eu fui a Santos, lá ressuscitou o amor ao grupo familiar, porque lá não tinha templo, e não tinha condições de ter. Quando eu cheguei aqui, eu vim com esse amor avivado, querendo visitar os irmãos, legal, querendo ir para casa dos irmãos, querendo fazer o grupo familiar. Então foi uma adaptação rápida, irmão. Foi uma coisa assim que eu já estava querendo assim fazer esse trabalho, né? Sim. Então não teve muitas dificuldades aí para dar início, né? Com certeza. Uhum. Os grupos familiares aí é a melhor parte, né? É onde é gerado, é onde que cuida, temos que ter uma atenção especial. Mas beleza, gente, estamos aqui dando início, né,
ao bate-papo. Acho que dá para dar uma passada aí nos comentários. Sim. Que tá chegando a hora dos Pedi uma comerciais. ajuda da Ana aí também. Tô olhando aqui as perguntas. Tem bastante gente assistindo aqui. Não encontrei muitos ainda das cidades, mas daqui a pouquinho eles vão chegando, né? Mas temos muitas cidades aqui conectadas, deixando boa noite, né? E se você tá acompanhando, já pode deixar as perguntas, né? As dúvidas que você tem, quer deixar aqui pros presbíteros, que daqui a pouco a gente passa de novo pra pegar as perguntas, né? Eu dei uma olhada aqui e tem pessoal desde a Flórida, Orlando, participando, até aqui Cachoeira do Sul. Então tem bastante gente ligadinha aqui com a gente. Olha só. Desses dois formatos, aqui pro Diego, nas cidades que tu já passou, Diego, ou na qual tu está agora, quais estratégias você usa para levar a palavra através das mídias na sua cidade e também os métodos de evangelismo? Indicação, assim, contato com as pessoas. A forma que eu mais utilizei até hoje para evangelizar foi através do meu trabalho. Conhecendo as pessoas, desenvolvendo um relacionamento com as pessoas e aí convidando para o grupo familiar, entregando um material e apacentando. Eu nunca fui aquele evangelista assim de mão cheia, de evangelizar bastante gente, mas as pessoas que Deus colocou na minha mão, eu consegui firmar elas na igreja, né? Tem muitos lugares irmãos que eu conheci há muitos anos atrás, que hoje são presbíteros, são líderes de grupos familiares. Legal. Então eu continuo fazendo o trabalho dessa forma. Bacana. Tem um contato mais pessoal, assim, com cada um. É. Tá. Diego, tu sentiu que essa estratégia funcionou assim nos vários lugares que tu esteve, que foi mais de uma cidade, né, mais de uma região? São pessoas, culturas diferentes, né? Tu sentiu que essa estratégia funcionou em todas elas? Sim, porque uma coisa que me chama a atenção, Ana, é que eu acabo sempre fazendo uma pergunta para as pessoas. Você tem alguma dúvida em relação à parte espiritual? A maior parte da nossa fé no catolicismo, né? E lá deixa muitas brechas em relação a muitas perguntas sem respostas. E à medida que eu tenho um processo mais próximo das pessoas, elas se abrem para fazer perguntas que elas nunca fizeram. E através dessas respostas, elas acabam pegando gosto pela mesa e aí depois vem os materiais e aí as pessoas acabam firmando. Independente do lugar que eu vou, eu sempre acabo replicando essa estratégia. Beleza, vamos lá para o Vandeli, né? Vamos ver como é que tá em Flores da Cunha aí. Também, Vandeli, como tem sido aí o evangelismo, quais métodos Deus te deu, como tem sido até agora, é recente o trabalho? Isso, até eu talvez falei na resposta da pergunta ali do irmão Sérgio, né? A cidade tem poucos habitantes, assim, não é numerosa em termos de habitantes, porém o poder econômico é muito forte. Então a predominância da crença e do culto, assim, ela está voltada a uma questão mística, assim, que ela predomina nas elites financeiras aí, tá? Então acho que dá para ir por ali. O romanismo já não tem muita pressão. E aí eu comecei a orar em cima e vi que o Senhor começou a responder. Uma das direções, assim, quando entra numa cidade, a gente aprendeu com o Ministério da Palavra, eu tenho procurado, sim, trazer a memória para botar em prática. Procurei o povo das 11 tribos, né? Comecei a orar para Deus trazer ceifeiros, colaboradores, enfim, pessoas que amassem o Senhor em espírito e em verdade. Claro. Para você ter uma ideia, então começaram, assim, tem surgido pessoas das 11 tribos, assim, para ajudar no evangelismo. O Senhor tem despertado até de outras cidades, trazendo para ali para evangelizar. E aí a gente se encontra, nós nos encontramos, aí eu apresento, acolho eles, ouço a proposta deles e criamos um relacionamento com esse povo das 11 tribos. E aí o mecanismo além dos materiais dos livros da editora Vento Sul, né, que a gente oportuniza a Bíblia, a cura interior, enfim, esses materiais básicos, assim, né? E até a gente oferece material para obreiros dessas 11 tribos também. O aplicativo. O aplicativo, desde o primeiro momento, a gente tem direcionado, coletado os contatos, os telefones, né? E aí alimentados o pessoal com o blog, com as programações da TV Menorá. Ali, conforme diz em Gênesis 49, né, que é para amarrar o jumentinho à vide, né? Então ali a gente começa a criar grupo
grupo de transmissão e grupo e alimentar as 11 tribos e levar o reino. Foi essa abertura que eu encontrei nesse primeiro momento, essa porta, assim, né? De levar o reino para dentro das 11 tribos. Ali tem, né? Os irmãos entendem, né? Tem irmãos com denominações ali e tal. E Deus começou a movimentar. Até de outras cidades ali fazendo evangelismo, nos encontramos. Eles tinham uma proposta, eu digo, a gente está fazendo um trabalho missionário aqui, né? Enfim, né? E aí eles começaram a apresentar as questões deles para que a gente administrasse junto. E eu gostei da proposta, assim, sabe, de ter essa comunhão inicial com esse povo, né? Conforme o Senhor sempre nos orientou, quando chega numa cidade, procurar as 11 tribos, né? Sim. E aí eu encontrei esse apoio ali, e tenho visto uma mobilização grande, assim, em cima deles, né? Desse público, assim. Tem irmãos, inclusive, que ali estão ali, que é desde aquela primeira divisão lá que aconteceu no passado, tem irmãos ali que estão ali, né? Também a gente está se aproximando para ver se há uma abertura, tal, para que, né? Se eles sentem o gosto, se estão com fome e tal. Então, que tiveram no passado uma família, tinha até grupo familiar lá há muitos anos, mas enfim, a gente tem oportunizado a todos. Eu entendi, o Senhor me disse que era lá no começo, lá em outubro do ano passado, que era para mim lançar a rede. Lançar a rede e trazer os peixes. Que a separação dos peixes, os anjos iam fazer. Então, ou seja, não é para mim fazer acepção de pessoas, eu entendi dessa forma. Amém. Verdade. Certíssimo. Diego, qual é o material da Editora Vento Sul que tu acha muito importante para um presbítero conhecer profundamente? Cura interior. Cura interior. Porque as pessoas, quando chegam na porta de entrada da igreja, todo mundo está doente dentro. E aí o Cura Interior faz uma obra dentro da pessoa, junto assim com aquele CD da Boa Nova do Perdão, Mensagens do Perdão. Esses são os materiais que eu acho que é essencial para a pessoa pegar gosto pela mesa. Tem uma outra pergunta aqui da Gabriela, inclusive são 2 perguntas, né, aqui no chat, sobre as mensagens de edificação ao vivo, né? Se os irmãos têm apresentado para o rebanho, né? Se o rebanho do grupo familiar ali acompanha as mensagens da semana. Diego. Sim, as mensagens da edificação é o carro-chefe. Né? Todo grupo que eu vou, eu sempre falo das mensagens. A minha estratégia para despertar a curiosidade das pessoas é trazer o testemunho do que a mensagem fez na minha vida. Legal. Se eu falo, tu tem que ir lá e ver, às vezes a pessoa fica meio assim, se impressionada. Agora, quando eu falo, assim, trago de uma maneira mais motivacional, ela fica curiosa e ela quer ver também, porque ela tem a sensação que ela está perdendo, ela precisa daquela mensagem. E aí, à medida que a pessoa vai congregando no grupo, naturalmente ela vai começando a acessar. E, Diego, nessa tua trajetória aí das cidades que tu passou, tu já teve alguma dificuldade quanto a essa parte de fazer o rebanho acompanhar as mensagens? E de que forma tu solucionou isso? Eu não sei se eu solucionei. Mas a estratégia assim, principal, para mim, faz sentido quando é pelo exemplo. Então, eu procuro sempre me alimentar das mensagens, sempre estar antenado, atualizado, e dar o testemunho do que a mensagem fez sentido para mim. Sim. E às vezes eu sinto como presbítero que eu preciso evidenciar alguns pontos da mensagem para o rebanho onde eu estou cuidando. Então tem pontos centrais assim que eu sinto um peso espiritual, digo, ó, isso aqui, aí eu evidencio assim aquelas partes mais específicas para a pessoa entender que Deus está falando com ela através do ministério da palavra. Então o incentivo é importante para que a ovelha acesse a mesa. Sim, é que nem um filho. Se o filho ele não aprende o que o pai ensina, ele aprende o que ele vê o pai fazendo. Então, se as ovelhas me vê fazendo aquilo, naturalmente elas vão imitar aquele modelo, né? Isso aí. Então, vamos prestar atenção, né? Isso também dá para ser aplicado, né? Em qualquer lugar, grupo familiar, temos que incentivar, cativar, né? A acessar a mesa do Senhor, mensagem de edificação. E Vandeli, como é que é aí para ti essa parte aí? Eu agradeço a Deus porque
Até, assim, as crianças, assim, acompanham a mesa, sabe? Crianças, assim, com idade já alfabetizada, assim, 8, 9 anos, sabe? Conseguem relatar a mesa, sabe? Café com Cristo, né? Culto mundial, conseguem os materiais do Ventinho, né? As crianças, enfim, que às vezes está relacionada à mesa da semana, do período ali, sabe? Sim. Então elas associam. Então eu acho bacana assim que todos têm oportunidade. Eu sempre, obviamente, a gente como dirige grupo familiar, sempre procura, quando o assunto vai indo para o lado pessoal, a gente procura, porque o lado pessoal a gente consegue resolver depois no apacentamento individual, né? E ali na hora do grupo familiar, ali é uma hora de edificação. Entendo e recebo dessa forma, que é uma forma de edificação do corpo de Cristo, né? E aí eu percebo uma colaboração, uma integração grande assim das pessoas. Até tem uma passagem que o próprio Senhor sempre me incentivou, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, sabe, se a gente se reporta para a escola do reino, para esses materiais assim básicos assim, e eu vejo assim que afirma as pessoas, enraiza as pessoas assim, sabe, na mesa e no reino assim, porque daí no dia a dia, no contato pessoal, a gente está sempre falando desses assuntos assim da mesa, até porque a rádio, os programas, eles também regam, né? Sim. E isso é um incentivo muito grande. Então, o nosso assunto, vira e mexe, sempre está no regar, sempre está no regar. Isso acaba virando uma rotina agradável, né? Agradável no convívio, assim. Uma edificação total, né? Achei muito bom ouvir isso da parte dos presbíteros. E sobre o material, Vanderlei, que antes o ministro trouxe aqui, qual te auxilia mais? Isso, os materiais, assim, o irmão Diego falou, um material básico, assim, é o cura interior, né? Alguns casos nós temos na região, assim, de depressão, né? O livro da depressão, dos materiais. Mas, assim, como é um trabalho inicial, já vendemos Bíblias, e eu vejo, assim, da minha parte, assim, que eu preciso intensificar ainda mais esse trabalho. Nós estamos com uma ação aí que eu estou orando, estamos buscando, para intensificar mais ainda, sabe? Esse contato de visitas e revisitas nas cidades, de formar equipes para visitarmos, assim. Essa semana eu falava para alguns irmãos, vê quanto tempo tu teria para passear com Jesus essa semana, né? Tô com um problema com o filho, faz o seguinte, né? Comecei a ministrar e os irmãos estão aceitando isso aí. Tá com um problema em casa, escuta, quanto tempo nós temos essa semana para irmos passear com Jesus? 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora. Dá uma passeada com Jesus na cidade, assim, sabe? Quem sabe Jesus, nós passeando com Jesus, quem sabe ele se agrada de passar na frente de uma residência, criar relacionamentos, né, na cidade, né? E a gente vai criando relacionamento, quem sabe começa a contar com a simpatia de todo o povo. Então, os materiais, de acordo com... Nós temos as obras básicas ali, né? O devocional, a cura interior, o livro da depressão, esses materiais básicos, assim, e sem contar que a pessoa é inevitável, né? O aplicativo tem que estar ligado e o contato, a gente pega o contato para diariamente regar o blog, sabe? A gente abre o blog, tem o auditivo, tem a leitura, tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de ouvir. Completo. Isso. Tem tudo ali nesse aplicativo. Chegou uma interessante que eu vou aproveitar porque os minutos correm. Da Patrícia Severo, colocou aqui no YouTube, como os irmãos se mantêm motivados diante dos desafios. Porque a gente está compartilhando aqui os aspectos bons, né? Com tudo funcionando, mas eu creio que tem os momentos de dificuldade. E ela perguntou aqui, como é que faz para se manter motivado? Diego, como é que tu faz? Eu ainda não sei direito. Mas teve duas decisões, Nicolas, que eu tomei quando eu cheguei na igreja. Que eu comecei a sentar com uma pessoa e tirar as dúvidas. Rapidamente eu entendi que ia ser muito difícil atingir o padrão que estava ali. Eu disse, assim, é uma obra, é um milagre, é uma obra por fé conseguir aplicar
e aprender tudo que estava ali. Aí eu disse, mas tem duas coisas, Deus, que eu te ofereço. É nunca deixar de congregar e nunca deixar de me alimentar. E aí eu fiz essa aliança com Deus e faz 20 anos já que eu tô na videira. Então, acho que até agora funcionou dele me deixar no corpo de Cristo. Foi, se eu puder congregar, eu tenho que congregar. E todos os dias eu preciso ler uma parte do livro, ler a Bíblia, ouvir uma mensagem. Preciso fazer alguma coisa para me alimentar espiritualmente. Uhum. Então essa é a base aí de motivação diária para se manter vivo no Senhor. E quando eu quero uma motivação extra, daí eu visito alguém para orar por alguém, né? Legal. Aí eu vou fazer um grupo familiar, eu vou orar por alguém, aí eu me motivo mais ainda. Essa é uma boa, realmente, né? Fazer o ID, a gente ter contato com as pessoas ali, ajuda elas com Cristo, né? Ver as coisas sendo resolvidas e com certeza isso nos motiva muito. Vandeli, como é que é pra ti aí essa motivação? O que tu usa aí? É o aplicativo para ajudar, uma mensagem, oração? Como é que é? Assim, o senhor sempre nos ensinou a procurar uma Raabe, né? Tenho procurado as Raabes, em primeiro lugar, né? E outra força, não sei porquê, assim, mas enfim, tem me apegado, assim, a cortar, sabe? Como naquela viagem de Paulo lá, sabe? Que os soldados queriam largar os botes lá, né? Uhum. E eu tenho, assim, insistido, lutado, assim. Tenho lutado, que tenho diariamente cortado, como então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Eu tenho visto assim na minha vida, diariamente se tem alguma coisa que me prende, quer me puxar para trás, eu tenho procurado, não sei, talvez seja uma força almática, mas eu tenho cortado as cordas assim que me prendem para trás. Assim. Isso é ótimo, né? Tem um comentário aqui Vai lá do Edson Heck, que ele colocou... O Edson é o presbítero agora lá em Passo Fundo, né? E ele colocou aqui que a estratégia que Deus usa muito, irmão Diego, é a mansidão. E também temos um comentário aqui da Cleidiane, que colocou... Ela é de Caxias do Sul, mandou um grande abraço aí pro irmão Vandeli e disse que também ele teve bastante paciência com eles. É isso aí. Mansidão, humildade, né? Paciência. Até estava sendo falado isso no último Café com Cristo. São coisas essenciais aí pra gente levar a obra do Senhor, né? Tem mais uma pergunta aí pra gente ir encerrando? Tem uma pergunta aqui também do Flávio Manarelli, que ele perguntou como é que foi a experiência de sair da cidade de origem, né? E ir para outra cidade, abrir a obra e começar, vamos dizer assim, de novo todo o trabalho, né? Como é que foi a experiência dos irmãos? Diego? A experiência da saída de Passo Fundo foi maravilhosa, porque eu já estava queimando o assado. Quando eu fui falar com o irmão Sérgio, o irmão falou assim, até que enfim o irmão entendeu, né? Que Deus já falou mais de 3 vezes e eu não tinha entendido ainda. Então, assim, a primeira saída foi um alívio. Eu estava abaixo do mau tempo, assim, que eu não sabia mais o que arrumar para aliviar. Aí eu disse, eu vou para qualquer lugar, onde tiver que ir, eu vou. E aí, então, foi tranquilo. Agora, para vir de Santos para cá, já foi um pouquinho mais difícil, assim. Eu fiz... Ali eu estava cuidando dos irmãos, assim, de uma forma muito pessoal, muito próxima, muito conectado. Então, ali eu sofri um pouco mais para me desapegar dos irmãos da cidade de Santos para vir para cá. A pergunta ali do Flávio também perguntava se tinha dificuldades, né? Então tá respondido. Na primeira não teve tanto essa dificuldade de sair da cidade de origem. E o irmão Vandeli, como é que foi a experiência? O senhor trabalha, né? Eu vejo que ele tem trabalhado mais dentro de mim do que fora, né? Mas o senhor tem contribuído e a visão que eu tenho, assim, tem cortado os cabos, os botes, né? Tem liberado os botes, ou seja, sem alternativa de fuga, né? De socorro, né? Mas, enfim, eu agradeço a Deus porque Ele tem nos dado uma graça e tem tido paciência comigo, assim, tem muita paciência, muito amor, muita longanimidade comigo, porque eu vejo que eu sempre estou em débito com Ele, né? Mas, assim, então eu creio que tem muita coisa para ser feita e hoje parece que o Senhor meio me apacentava, assim, parece que eu queria
ver logo a coisa andar, né, lá dentro de mim, aquela ansiedade, e parece que algo o senhor me apacentava, eu não consigo compreender. São sentimentos entranháveis, assim, mas tô na graça, assim, desde o primeiro momento sempre senti alegria, sabe, e graça, eu não sei explicar. Pode ser que venham coisas terríveis, mas eu sempre senti alegria e graça. Que legal. No meio de tudo. Não, mas a gente se alegra aí com compartilhar aí dos dois presbíteros, Diego e Vandeli. Você que está do outro lado da tela, muito obrigado pelo teu compartilhar, pelas perguntas. A gente vai indo para o encerramento e vou deixar 1 minuto aqui para cada um para botar as considerações finais aqui, lançar aqui para todos que estão na rede acompanhando ao vivo. Tá um espacinho para o Diego. Considerações finais, Diego? Eu agradeço o convite, estava já ficando preocupado, né? Daqui a pouco Jesus arrebata e eu não participei ainda do programa, né? Deu certo, deu certo. Eu quero indicar aqui 2 livros da editora Vento Sul, A Economia Emergente, do Corpo de Cristo. Acho que é um livro muito bom para tratar da religião, e O Bem e a Imitação da Vida. São 2 livros muito bons, e que Deus possa derramar toda sorte de bênção aí sobre todos aqueles que estão conectados aqui na videira verdadeira, e possa cumprir o propósito com a vida de cada filho dele sobre a terra. Isso aí, Diego. Muito obrigado pela tua participação, pelas palavras aqui. Foi muito bom ter compartilhado contigo. Vandeli, considerações finais. Na Escola do Reino, número 100, diz assim: se você chegou até aqui, você já está pronto para assumir uma obra, iniciar uma obra e tocá-la para frente ali, né? Então, você veja, temos tudo pronto. A Escola do Reino, o senhor, depois de 30 anos, reviu tudo para nós, teve a paciência, usou aquele homem ali, ter paciência de explicar tudo de novo, né? Então, o único devedor nessa história, eu sei que sou eu. Eu trabalhei certa vez com um empresário, um grande empresário da região, e quando tu apresentava o melhor, assim, ele dizia, tá bom, mas pode melhorar. Uma boa noite. Jesus abençoe a todo o Corpo de Cristo, os ouvintes, a todo o Corpo de Cristo. Isso aí, Vandeli, muito obrigado pela tua participação. Foi ótimo compartilhar aí com vocês. Que Deus esteja abençoando as obras aí nas cidades e as famílias aí também dos irmãos. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.